Bom dia, militares! Hoje eu quero falar com você que tem chorado. Com certeza você já deve ter chorado hoje, pode ter acontecido isso, pode ter chorado ontem, ou pode ter chorado em algum momento dessa semana. Porque às vezes nós choramos porque nos emocionamos, choramos de alegria, às vezes choramos de tristeza, e às vezes a emoção invade o nosso coração. E como nós somos 95% emoção, não é fácil não das lágrimas surgirem nos nossos olhos. Mas eu quero falar com você nesta manhã exatamente sobre isso, sobre chorar. Imagine você que se sabe hoje que um ser humano, numa vida média de 70 anos, ele chora 60 litros de lágrimas. Se ele viver 70 anos, ele vai chorar 60 litros de lágrimas. Quer dizer, então, que você tem lidado com essa questão do choro. Mas eu quero contar uma história para vocês de Jesus. Um dia, nosso Senhor Jesus Cristo foi visitar a cidade de Naim. Ele arranjou a hora para ir lá. Ele sabia o horário certo para poder chegar na cidade, sabia o horário certo para poder conversar com uma determinada pessoa, e ele se acertou com seus discípulos, saiu antecipado para poder encontrar essa pessoa exatamente no horário que ele achava que era o horário oportuno. Quem era a pessoa que ele queria encontrar? Uma senhora, uma mãe desesperada que havia perdido o filho. Ela era viúva, o que já era difícil, e depois perdeu o filho, era muita perda. Então Jesus Cristo sabia, por exemplo, que uma mulher, quando perdia o marido, perdia o filho, e que não tinha alguém que pudesse sustentá-la, ela ia ter que viver da boa vontade das pessoas de ajudarem dentro de um costume, de uma prática judaica de ter que dar esmolas, ter que ajudar os órfãos e as viúvas. Isso aí praticamente era alguma coisa que o povo tinha praticamente a obrigação, e eles pegavam essas pessoas que eram órfãos ou que eram viúvas e usavam muito para chorar em velório, porque naquela época existia uma prática cultural do lugar. Quando alguém morria, alguém era pago para chorar durante 7 dias. A pessoa ficava lamentando, que nem essas carpideiras que existiam antigamente no Nordeste, assim, que era que viviam as viúvas e viviam os órfãos. Só que Jesus sabia que era perda demais. O que ele fez? Ele foi encontrar aquela mulher. E ele chegou na cidade de Naim exatamente no momento em que as pessoas vinham acompanhando o rapaz no caixão ou no esquife, que era tipo um cesto feito de vime, de cipó. Ali as pessoas colocavam os seus mortos e levavam ele. E Jesus chegou na cidade de Naim exatamente neste momento em que as pessoas vinham descendo a ladeira, porque a cidade de Naim ficava quase que em cima de uma montanha, e para poder ter acesso tinha que subir uma ladeira, uma estrada íngreme que dava acesso à cidade. E Jesus chegou exatamente naquele momento em que o pessoal vem descendo a ladeira, descendo a rua que dava acesso à cidade, carregando um rapaz jovem ainda morto. E quando Jesus veio com a sua multidão, que Jesus andava com um grupo de pessoas, e o grupo que vinha com Jesus se encontrou com o grupo que descia com o rapaz que havia morto, que havia morrido, melhor dizendo, diz a palavra de Deus que Jesus tocou no caixão, no esquife, como que segurando, como que não deixando eles continuarem andando. Isso gerou um protesto que vocês não querem imaginar. Todo mundo começou a protestar. Como é que ele ousa atrapalhar a última viagem desse rapaz? Isso aí não era permitido. Geralmente se entende em todas as culturas que você tem que dar prioridade exatamente para quem? Para o morto que está passando, para o funeral. Mas Jesus simplesmente interrompeu o funeral. Ele se aproximou, segurou no esquife, deteve o esquife, e todo mundo murmurando, reclamando, reprovando aquela atitude. Ele se aproximou da mãe do rapaz e disse a ela assim: não chores. Foi o que ele falou. Parece uma palavra sem sentido. Como não chorar numa situação daquela? Mas foi, na verdade, uma atitude amorosa de Jesus, uma atitude carinhosa de Jesus, que por ser Deus já sabia de todo o problema que estava acontecendo com aquela mulher. Já sabia o que se passava com ela, e sabia também que ele tinha poder de transformar aquele choro em riso, em alegria, em sorriso. Ele sabia que tinha poder para isso. Mas ele, de uma forma tão carinhosa, se aproximou daquela mãe desesperada e disse: não chores,
E depois que ele falou não chores, parece uma palavra sem sentido dentro daquele contexto todo, ele se aproximou e mandou o rapaz levantar, e o rapaz levantou, ressuscitou ali na frente de todo mundo, e Jesus acabou com o choro de tristeza daquela mãe desesperada, e ele foi ali somente, viajou até aquele lugar, somente para socorrer aquela mãe e para resolver aquele problema. Você talvez está me assistindo agora e você tem chorado um bocado, quem sabe não está acontecendo isso com você. Você tem chorado por filhos que não estão mortos, estão vivos, mas estão dando muito trabalho. Talvez você esteja enfrentando algum problema que você perdeu o controle. Você sabe quando você começa a se sentir impotente diante dos problemas que você está enfrentando, quando você percebe que a sua força não é suficiente, está sendo mínima diante de uma situação que você perdeu o controle, isso nos leva ao desespero e muitas vezes ao choro. Talvez ultimamente você se pega chorando por tudo, quem sabe dentro do seu carro, quem sabe em momentos íntimos e pessoais, aquela angústia vem, aquela tristeza vem, aquele desespero vem, aquela sensação de impotência vem diante de situações e de questões ligadas à sua própria vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa nesta manhã. O mesmo Jesus que disse para aquela mulher, não chores, é o mesmo Jesus que diz para você, não chores, de uma forma carinhosa, com certeza, não se entendeu o que se passa com você, mas tentando se apresentar para você como alguém que tem o poder nas mãos para dar a solução dessa situação que tem te feito chorar. Portanto, confia em Jesus. É Ele, exatamente, o Filho de Deus, que está dizendo para você nesta manhã, não chores, confia em mim, acredita em mim, porque toda essa situação que tem te feito chorar, Jesus está dizendo que Ele tem nas mãos a solução que você não tem para dar uma saída a todas essas dificuldades. Portanto, confia em Jesus e tenha certeza que Ele tem poder de transformar o teu choro em risos de alegria. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa que me ouve agora e que tem chorado, Jesus. O Senhor sabe por que essa pessoa tem chorado. As lutas do dia a dia, as batalhas, o sentimento de impossibilidade ou aquela sensação de impotência diante de determinadas situações e questões, mas tudo isso faz essa pessoa se remeter ao teu poder e acreditar que o Senhor pode dar essa solução para ele ou para ela. Manifesta o teu poder para abençoar, para que o milagre aconteça como aconteceu na vida daquela mulher viúva e que essa pessoa que me ouve seja abençoada, alcançada com a tua graça e tenha da parte de Deus o socorro para que essas lágrimas de tristeza deixem de acontecer nesse rosto. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.